Tudo bem com você, turma do sétimo ano? Como vocês estão? Eu espero encontrá-los bem. Nós vamos para mais uma aula de educação financeira. Hoje nós vamos falar sobre a biodiversidade e a sustentabilidade, unidas por um mundo melhor. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção nas imagens que foram colocadas e que você ficasse ligado com relação ao que nós vamos trabalhar hoje. O nosso foco é o respeito à natureza e as consequências que não fazê-lo traz aos seres humanos, à fauna e à flora de uma região. Então, eu tenho, de um lado, aqui desse lado, eu tenho tudo organizado, né, nos seus devidos, da forma como deveriam estar, e aqui eu tenho as queimadas, olha as imagens que eu tenho de destruição, então de alagamento, de desmatamento. Então nós vamos ver que são consequências que vão gerar, são atos que vão gerar consequências seríssimas no meio em que nós estamos inseridos, ok? A biodiversidade e a sustentabilidade. Nós vamos ver que a biodiversidade ela vai consistir na variedade de formas de vida no mundo. Um dos principais fatores que ameaça a destruição do habitat das espécies é o desmatamento. Nós vamos ver a extração de madeira, nós vamos ver a substituição de florestas por monocultura ou área de pastagem, a urbanização, nós vamos ver a instalação de mineradoras. Então, todos são fatores que geram danos muito sérios no meio ambiente, ok? Dentro do que é sustentável, o que significa a palavra sustentável? Ela significa sustentar, apoiar, conservar, cuidar. Bom, está diretamente também relacionada ao desenvolvimento econômico. O homem ele vai usufruir daquilo que os recursos naturais têm disponíveis, mas ele precisa pensar que ele não deve agredir o meio ambiente. Nós vemos que existem situações que não são bem assim. Eles utilizam de forma inconsciente os recursos que estão disponibilizados na nossa na natureza, certo? Eles agridem o meio ambiente de uma forma a prejudicar as futuras gerações. Bom, quando a biodiversidade e a sustentabilidade são respeitadas, né, elas não vão sofrer consequências sérias, mas quando essa biodiversidade e sustentabilidade não são respeitadas, a população acaba sofrendo consequências de crescimento, sem controle, sem preservação, ela vai gerar prejuízos ambientais. Vamos recordar lá na página 34 e 35 o desastre que ocorreu em Brumadinho. Vamos acompanhar comigo. Uma tragédia em Brumadinho. A mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, se rompeu no final de janeiro de 2019. Vocês lembram que foi horrível. Até hoje, né, quantos corpos não foram encontrados ainda, quantas famílias pereceram, quantas famílias sofrem. Olha os danos, olha tudo que foi gerado naquela região e em outras também. Esse, porém, não foi o primeiro capítulo triste da história de desastres ambientais. A lama com rejeitos de minério atingiu uma área equivalente a 300 campos de futebol e destruiu o que encontrou pela frente até chegar no rio Paraopeba e contaminá-lo, deixando 10 cidades sem abastecimento de água. Nesse desastre foram perdidas mais de 300 vidas humanas, animais e toda a flora acometida. A companhia responsável pela mineradora anunciou uma medida para amenizar os impactos da tragédia na população com o repasse da ajuda monetária às famílias, uma vez que perderam suas moradias, sua fonte de renda, com a agricultura doméstica, agropecuária, seus empregos. Então, essa situação levou a um desequilíbrio financeiro das famílias no município. Nós vimos aqui como foi grave o que ocorreu. Olha, vamos pensar em tudo que aconteceu
aconteceu, nas reportagens que nós vimos, em tudo que foi passado na TV, o mundo todo acompanhou esse desastre, certo? Bom, você vai reler, você vai ver, você vai, na página 34, você vai ver sobre a biodiversidade, sobre a palavra sustentável, você vai dar uma revisada antes de começar as suas atividades. Na página 35 tem uma atividade que é Pense Nisso. Então, após o desastre, a população de cidades próximas e de outros estados independentes de profissão, classe social, religião, gênero, procurou ajudar as vítimas de Brumadinho. Você vai fazer essa atividade com bastante atenção, tá? Recorra a reportagens, recorra a pesquisas, volte, reveja isso, ok? Diante desse cenário em Brumadinho, estavam todos reunidos por uma mesma causa humanitária e guiados pelo respeito às diferenças, às pessoas. Então, pesquise, escreva algumas das ações realizadas por voluntários após esse desastre. A outra parte, você vai fazer um diagnóstico da tragédia ambiental. Você vai descrever os impactos do rompimento para a fauna e flora. E você vai usar notícias de jornais de revista, certo? Eu coloquei algumas imagens aqui, você vai observar, e eu queria que você se atentasse para a atividade de casa da página 37. Bom, que vocês realizem um excelente trabalho, nós vamos fazer correções nas próximas aulas, então as questões que não são questões pessoais, né, que as respostas são pessoais, nós vamos estar juntos fazendo isso, ok? Agora medite na palavra que eu estou deixando hoje para vocês. Cuidas da terra e a regas, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte trigo, pois assim ordenaste. Salmo 65, 9. Que você possa ser um agente transformador, tá? Que você possa transmitir aquilo que você tem de conhecimento, e quando você perceber que perto de você tem alguém que está praticando alguma ação que não é legal com relação à nossa, né, ao nosso espaço, aquilo que tem que ser respeitado, que você possa transferir o seu conhecimento, ok? Um grande abraço, até breve.